Boa noite, igreja. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 93. Boa noite, você que está em casa. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém? Amém? Diz assim: reina o Senhor, Ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém? O Senhor reina. Ele começa o salmo dizendo: o Senhor reina. Nosso Deus, Ele reina sobre todas as coisas. Não há limite para o teu poder agir. Ele detém todo o poder. Esse é um atributo de Deus, todo-poderoso. E diz aqui que teu trono está firme desde a antiguidade. Ele sempre reinou e sempre vai reinar. Deus não fez o homem porque ele se sentia sozinho, ele vivia bem. Pai, Filho, Espírito Santo. Eles se comunicavam entre si, mas ele nos fez pelo derramamento, extravasamento do teu amor. Porque ele nos ama. Ele não fez porque estava sozinho, mas nos fez para louvor da sua glória. Nós possamos entender nessa noite que o Deus que está aqui, que o Deus que vive em nós, é todo poderoso e reina. Existem reis nesse mundo, existem grandes fortalezas, mas todas elas caíram, e se não caíram, vão cair. Mas o nosso Deus não. Nosso Deus, Ele é todo poderoso. E crê nisso, Ele reina sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? E no final ele diz que os testemunhos são fidelíssimos. A tua casa convém a santidade. O Senhor para todo sempre. Os teus testemunhos são fidelíssimos. Ele é fiel. Se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. E Ele tem compromisso com a sua palavra. Não há nada que Ele prometeu que Ele não vai cumprir. De repente, você pode estar vendo a situação bem distante. Algo aconteceu que transformou tudo do dia para a noite. Parece que nada mais vai acontecer. Parece que tudo desabou na sua vida. Mas se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? Nosso Deus é fiel. E a sua palavra não pode mentir. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar em tua casa, Pai. Podendo louvar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Se estamos aqui hoje é pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai. Se estamos aqui hoje, ó Pai, porque teu Espírito Santo nos trouxe até aqui. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos capacitar a te adorar como convém, a te adorar em espírito e em verdade, com sinceridade no nosso coração, e que nossos louvores venham chegar como incenso agradável a ti, Pai. Nos capacita a adoração genuína, Deus. Nós possamos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Reina neste lugar. Reina em nossas vidas. No nome de Jesus.
Amém e amém. Graças a Deus. Vem, Senhor, encher esse lugar. Com alegria. Palmas. Vem, Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, Senhor, toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça, vem e abraça-me. Vem, abraça, vem e abraça, Senhor. Vem e abraça-me. Abraça-me, oh, todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia, com palmas. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar com sua glória, 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 com sua glória. Fala-me. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, Senhor. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, Senhor. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque a tua alegria é nossa força. Obrigado, Deus, porque a nossa alegria não é passageira. Aleluia, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Tu és santo.
nosso Deus de paz, Senhor. Queremos viver a nossa vida integralmente a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Um menino. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. 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 Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Isso novamente, o menino. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantando Santo, Santo é o Senhor. Tu és santo. Declare que o Senhor é santo. Declara a santidade do nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Tu és santo. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar seu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, Senhor. Aleluia. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto. Ninguém me toca como você, Senhor. Ninguém me toca.
Nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. Aleluia. Ele diz que nós temos que ser santo como Ele é santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Oh Senhor, faz brilhar o Teu rosto sobre nós. Faz brilhar o Teu rosto sobre a Tua igreja, Deus. Nós cantamos a Tua santidade. Ser exaltado, Senhor. Ser exaltado, Deus. Ser exaltado, ó Deus, porque aqui neste lugar só o Teu nome, só o Teu nome é digno, Senhor. Só o Teu nome, Senhor, rendemos louvores. Só o Teu nome rendemos adoração. Só o Teu nome exaltamos. A igreja somente, Tu és santo. Tu és santo. Santo é o Senhor. Tu és santo. Aleluia. Santo. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuar louvando ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venho
igreja, te damos honra, te damos glória, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu poder, teu é o poder para sempre. Te damos honra, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Te damos glória. Teu é o poder. Teu é o poder para sempre. Te damos honra, Senhor. Te damos honra. Para sempre, Senhor. Teu é o poder para sempre. O Senhor domina sobre céus e terra, Deus. Oh, Deus. Levanta-se reino, cai reino, mas o Senhor é eterno. O Senhor é eterno, Deus. Os gênios desta terra todos vão cair. Todos. Os reis dessa terra todos vão cair. Todos. Os poderosos dessa terra todos vão cair. Todos. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso, que domina sobre céus e terra. Obrigado, Deus. Teu é o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor. Glória a Deus. Fala uma palavra de bênção para o seu teu lado. Abençoa essa vida. E diz mais assim, ó: que bom que você está aqui esta noite. Boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, amém? Que o nosso Deus seja louvado e engrandecido. Alguns anúncios que nós precisamos fazer. Hoje de manhã, nós recebemos a notícia do falecimento da nossa irmã Marília. A gente vinha orando por ela, né? Ela foi internada no Hospital Carlos Chagas, com um tumor diagnosticado no pâncreas, se eu não me engano. E enquanto ainda estava internada no Carlos Chagas, ela sofreu uma queda da cama e fraturou o fêmur. E aí ela foi transferida para o Salgado Filho, onde ficou alguns dias, né? Umas 2 semanas mais ou menos. E hoje pela manhã nós recebemos a notícia do seu falecimento. Já recebemos as informações do sepultamento, né? O sepultamento vai ser amanhã, lá no Caju, né? Nós estamos divulgando aí nos grupos de WhatsApp as informações. A cerimônia vai, na verdade, o velório começa às 15 horas, né? A gente não acertou o horário da cerimônia, mas às 15 horas começa o velório e às 17 horas vai haver a cremação. Tá? Então vai ser lá no Caju. Peço que todos que puderem
estar presentes, estejam neste momento, né? Eu sempre falo com algumas pessoas que na igreja nós lidamos com a vida e a morte, né? O tempo todo. Nos alegramos, né, com os que se alegram, mas também choramos com os que choram, né? Então, há tempo para tudo. Estamos há poucos dias, estávamos agradecendo a Deus, né, pelo nascimento de uma criança, e agora estamos orando, né, vamos estar orando pela partida de uma irmã, pedindo o consolo do Espírito Santo. Então, o sepultamento vai ser amanhã, lá no Caju, às 15 horas, tá bom? Se você precisar dessa informação, nós estamos divulgando todas as informações nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Nós queremos contar com toda a igreja, também nos cultos durante a semana. Nós temos culto toda terça-feira às 9h30 da manhã e toda quinta às 7h30. Então não falte, esteja presente, sempre que você puder, venha à casa do Senhor, venha se alimentar da palavra de Deus. Terça-feira de manhã, 9h30 da manhã, o nosso culto de oração, onde nós temos orado e jejuado. Estamos numa campanha de jejum e oração pela nossa igreja, propósito de oração pela nossa igreja. E às quintas-feiras estamos estudando a palavra de Deus, né, estudando o livro de Provérbios. Então venha, não falte, terças e quintas, terça pela manhã e quinta-feira à noite, tá bom? Nós queremos mais uma vez, minha esposa fez um agradecimento à igreja hoje pela manhã, e eu quero reiterar esse agradecimento à noite. Nós tivemos durante 2 meses um festival de inverno aqui na igreja funcionando, e foi uma bênção. Então nós queremos agradecer de coração a todos aqueles que participaram, né? Muitas pessoas contribuíram trazendo doações, muitas pessoas estão dedicando sua mão de obra para trabalhar na cantina. Então isso não tem preço. A gente tem priorizado, a gente tem colocado a cantina como um espaço de comunhão. Muitas pessoas às vezes entram e saem da igreja e não conhecem ninguém. Na cantina você tem a oportunidade de conhecer pessoas. Amém? Então nós queremos agradecer a todos aqueles que participaram neste festival de inverno, não somente com doações, mas também com o seu tempo, com a sua disponibilidade. Agora à noite nós temos algumas coisas ali sendo vendidas na cantina. Então, quando acabar o culto, não vá embora correndo, vá até lá atrás, faça um lanche, tenha comunhão. Nós temos insistido nesse espaço para que a igreja tenha comunhão, para que as pessoas se conheçam. Se você entrar e sair, culto após culto, os anos vão passar e você não vai conhecer ninguém. Se você quer conhecer pessoas, você precisa parar um pouquinho e dedicar tempo em estreitar os relacionamentos. Posso ouvir um amém? Então não vá embora correndo, dê um pulinho lá atrás, tá bom? Nós continuamos com as nossas campanhas para os trabalhos sociais da igreja, campanha do quilo, luz na noite e o abrigo infantil. Campanha do quilo, esses alimentos não perecíveis que a gente sempre projeta aqui para montarmos as cestas básicas. O Luz na Noite são esses outros itens que nós também projetamos aqui para levarmos para as pessoas que vivem nas ruas. E o abrigo infantil nós participamos com leite integral, pode ser de caixinha ou pode ser leite em pó, o que for melhor para você, mas não fique de fora, saiba que com isso você vai estar ajudando vidas em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Próximo sábado, um sábado de muita atividade na igreja, então todos estão convidados desde manhã cedo, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos ter o nosso culto de jejum e oração, todo segundo sábado de cada mês. Todo segundo sábado de cada mês, nós temos jejum e oração aqui na igreja. Se você não pode estar nessa campanha de jejum às terças-feiras presencialmente, tem uma oportunidade de você vir num culto de jejum que é todo segundo sábado de cada mês. Apesar de que eu também já disse que se você não puder estar presente às terças e quiser se juntar a nós em jejum, mesmo que você não esteja presente, você vai estar participando dessa campanha também. Mas no segundo sábado de cada mês a igreja abre especificamente para este culto de jejum e oração, para consagração. Então é sábado agora, sábado que vem,
a partir das 9 horas da manhã. Às 15 horas, o Ministério Entre Nós se reúne aqui na igreja e às 18h30 o GAT. Então, próximo sábado, 9 da manhã, jejum e oração. 15 horas, Ministério Entre Nós. E às 18h30 o GAT estará reunido. Irmãos, excepcionalmente, esse mês nós não teremos encontro de homens. Nós fazemos toda a primeira segunda-feira de cada mês. Nós fazemos o encontro de homens aqui na igreja. Estamos falando sobre masculinidade bíblica. Mas excepcionalmente esse mês de agosto nós não teremos o nosso encontro, retomando em setembro, tá bom? Então em setembro, primeira segunda-feira de setembro, nós estaremos de volta com o nosso encontro de homens, retomando o assunto que nós estamos falando já há mais de um ano e meio, falando sobre masculinidade bíblica, tá bom? Já temos a data do próximo encontro feminino, então anote aí na sua agenda. Vai ser no sábado, dia 26 de agosto, às 9h30 da manhã. Amém, irmãs? Então anote aí na sua agenda, sábado, dia 26 de agosto, às 9h30 da manhã, encontro feminino aqui na igreja. Todas as irmãs estão convidadas. É uma oportunidade também para você que trabalha fora, que não tem condições de vir no encontro feminino que acontece sempre na última terça-feira de cada mês. Se você não tem essa oportunidade, então anote aí, dia 26/8, um sábado, às 9h30 da manhã, tá bom? E por fim, nós vamos ter o nosso evento de toda a denominação no dia 19 de agosto. É o nosso segundo encontro de louvor e adoração a Deus, agradecendo por este recomeço da nossa denominação. O pastor Marcelo Aguiar será o preletor do dia. Este encontro será no sábado, dia 19 de agosto, às 10 horas da manhã, lá na igreja de Botafogo. E hoje de manhã eu fiz um pedido à igreja e reitero agora à noite. O bispo Luiz Paulo fez um pedido a todos os pastores para que nós possamos mandar para ele uma estimativa da quantidade de pessoas que pretendem estar no evento. Então, se você puder, se você tem planos para estar presente no dia 19 de agosto, mande, por favor, uma mensagem para o WhatsApp da igreja, botando lá: pastor, eu estarei presente no dia 19, ou eu vou estar presente e vou levar mais 2 pessoas, mais 3 pessoas, mais 4 pessoas, enfim, só para a gente ter mais ou menos uma estimativa e atendermos a esse pedido do nosso bispo, amém? Então, coloque aí na sua agenda, sábado, dia 19 de agosto, às 10 horas da manhã, o nosso segundo encontro de louvor e adoração lá na igreja de Botafogo, tá bom? Esses são os nossos anúncios principais. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, amém? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Só preciso que você levante a mão. Se você estiver nos visitando hoje pela primeira vez, não vou pedir para você ficar de pé, não vou pedir para você vir à frente. Não tem ninguém nos visitando. Então nós estamos em família. Obrigado às irmãs. Vamos passar ao nosso momento de oração. Nós estamos orando por algumas pessoas, Estamos orando agora, não mais pela cura da nossa irmã Marília, mas pedindo o conforto do Espírito Santo para a família enlutada. Oramos de manhã e vamos orar agora de noite também pelas famílias daqueles jovens missionários da Jocum. Houve um acidente com 5 jovens que estavam indo fazer obra missionária e 3 morreram, 2 jovens estão internadas, todos na faixa dos 20 anos de idade. Então estamos orando pelas famílias e por essas 2 jovens que estão internadas. Agradecemos a Deus pela vida da nossa irmã Luciana, que já passou por cirurgia e está bem. Também é o caso da Fátima Bastos, que já operou, já conseguiu até a vaga no quarto, não é isso? Já está no quarto, para a glória do Senhor. Continuamos orando, recebemos um pedido de oração por Tatiana Leite, a Ana Paula fez esse pedido, ela fez uma cirurgia e teve uma consequência de obstrução de intestino. Estamos orando pela vida da Tatiana. O José Fernando Casimiro, que teve um AVC. Ana Casimiro
que fez uma cirurgia também, né? Estamos orando pela Guiomar, mãe da Adelaide, a Leda, mãe da Beatriz, a Maria do Carmo Vasconcelos, irmã do Alexandre, que foi diagnosticada com câncer, e Fernanda Flor, que é amiga da Fernanda, nossa baterista, também está carecendo de um milagre. Também estamos orando, meus irmãos, pelo nosso bairro, né? Temos visto a violência avançando, né? Chegamos aqui hoje debaixo de barulhos de tiro. A gente fica preocupado, mas a nossa esperança tem que estar nas mãos do Senhor, amém? O papel da igreja é orar e interceder, e nós estamos clamando para que haja paz no nosso bairro, e eu creio que esse dia vai chegar. Nós, povo de Deus, nós não andamos pelas vistas, nós não andamos pelo que vemos, nós somos movidos pela fé. Você pode dizer amém? O povo de Deus é movido pela fé, e nós não vamos deixar de orar, porque nós cremos que o Senhor está à frente de toda e qualquer situação. E também estamos orando pelos filhos de irmãos nossos que estão longe dos caminhos do Senhor, que estão frios na fé, que estão distantes da igreja. Estamos clamando a Deus para que os seus corações sejam aquecidos novamente. Então, nesse momento eu vou desligar o microfone. Nós estamos na casa de Deus. Este lugar também é chamado de casa de oração, e você aqui tem liberdade para orar. Nós vamos dobrar os joelhos, você vai ter alguns instantes para apresentar o seu pedido ao Senhor, e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Faça isso agora. Pai querido, Pai amado, entregamos a Ti os nossos pedidos, ó Pai, as nossas súplicas. Recolhe, Senhor, cada pedido de oração que está sendo erguido a Ti nesta hora. Entregamos também todos os pedidos que nós lemos aqui há pouco, Senhor, cada nome que foi aqui mencionado.
Cada pessoa que está enferma, Pai, que seja visitada por Ti em nome de Jesus. Pai Santo, consola a família da nossa irmã que está enlutada, Pai. E Senhor, faz cessar a violência aqui no bairro do Jacarepaguá, Pai. Faz cessar esta violência aqui no Jordão, nos arredores, ó Pai. Que as pessoas possam transitar em paz e segurança, Pai. Nós estamos nesta batalha espiritual, Senhor. Nós estamos lutando por isso, Senhor, com as armas que o Senhor nos concedeu. Pai querido, Pai amado, toca no coração, Senhor, desses homens inescrupulosos e converte o coração desses homens, ó Pai. Que o Senhor possa colocar fim, Senhor, nesta batalha, trazendo essas pessoas para o Teu reino, Senhor. Pai querido, Pai amado, desencoraja, Senhor, toda a ação, toda a ofensiva maligna, ó Pai. Toda batalha e disputa pelo poder, ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Que as pessoas, Senhor, possam viver em paz, ó Deus, principalmente as que estão morando no Jordão, Nova Aurora, Malvinas, ó Pai, esses lugares que estão sendo mais afetados, ó Pai. Senhor, nós entramos na brecha, Pai, nós intercedemos. Nós unimos a nossa fé com este propósito, Pai, para que o Senhor estenda a sua mão e dê um fim nisso, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai amado, opera o Teu milagre no meio da Tua igreja, Pai. Que os enfermos sejam curados, que os caídos sejam levantados, que os desanimados sejam encorajados, ó Pai. Que as famílias sejam restauradas, ó Pai. Que o Teu povo seja abençoado nessa hora, Pai. Louvado e bendito seja o Teu nome para todos sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Que o nosso Deus seja louvado. Amém? Vamos passar o momento do ofertório, um momento que também faz parte do nosso culto a Deus. O Senhor nos deu a oportunidade de nós abençoarmos a casa de Deus. Estava dizendo pela manhã, desde o Antigo Testamento, a responsabilidade de manter a casa do Senhor é do povo de Deus. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele disse: peça os materiais ao meu povo. E a Bíblia diz que o povo começou a trazer os materiais para a construção do tabernáculo, e teve uma hora que Moisés teve que dizer: chega, porque o que nós temos já é suficiente. Que você possa abençoar a obra de Deus nessa noite, entendendo que a sua participação ajuda a manter esta casa. Vamos passar com os envelopes, por favor. Amanhã nós temos muitas contas para pagar. Esta semana é uma semana com muitos compromissos a serem honrados. E se você puder abençoar a obra de Deus nessa noite, faça isso com alegria no seu coração. Saiba que o seu dízimo e a sua oferta chegará em boa hora, em nome de Jesus. Amém? Se você já terminou de preencher o seu envelope, traga até o altar do Senhor e receba a bênção de Deus na sua vida. Isso é importante. Pode trazer em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Nós temos um segundo momento, que as salvas passarão, e você pode colocar
a sua oferta também. Deus abençoe, querido. Se este é o caso, segure em mãos a sua oferta, presente ao Senhor. Vamos orar juntos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelos dízimos e ofertas trazidos ao teu altar. Obrigado, Senhor, pela generosidade do teu povo. Abençoa a tua igreja nesta hora, Pai. Pois o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido o nosso sustento. Continua abençoando, Pai, cada lar aqui representado, Senhor. E que haja mantimento na tua casa também, Senhor, para que nós possamos honrar os compromissos da tua igreja, Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito a nós. Louvado e bendito seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode sentar enquanto nós passamos com as salvas. Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos à pregação da palavra de Deus. Quero pedir que você dê uma olhadinha no seu celular, se você puder colocá-lo em modo silencioso, né, para que você possa prestar atenção na palavra. Isso é importante, né? Que Deus nos abençoe nessa noite. Lucas vai estar trazendo a mensagem. Que Deus te abençoe. Som. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus seja com todos. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Amém? Que diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu,
partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu, aqui, estou morrendo de fome. Até aqui. Senhor, te agradecemos pela leitura da tua palavra, Pai. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor, que nos permitiu estarmos aqui reunidos neste momento para aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos falar. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Mantenha, Pai, nossas mentes cativas a ti, para que possamos estar atentos à tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Aqui nós estamos falando hoje sobre uma parábola muito conhecida, né? A parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, como a SBB traz aí na Nova Almeida Atualizada. Hoje pela manhã eu estava sentado e o pastor pregando, e do nada, no meio da pregação, ele começou a falar sobre o filho pródigo. Eu falei: calma aí, pastor, senão não vou ter o que pregar à noite, você vai acabar com a minha pregação. Mas glória a Deus por isso. E o interessante aqui, meus irmãos, é que a parábola, aqui no versículo 11, o texto começa de uma forma muito especial. Começa da seguinte maneira: Jesus continuou. Ora, o que Jesus continuou? Jesus continuou a falar àquelas pessoas. Que pessoas são essas? Eu quero que você volte para o versículo 1 aí do capítulo 15, para a gente entender um pouco do contexto aqui em que Jesus se encontrava. O versículo 1 que diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus continuou falando a quem? A esses pecadores que ele recebia, sentava para comer com eles. E por isso, por conta de todo um contexto, por conta da parábola do filho pródigo, eu trouxe essa noite o tema da mensagem como a seguinte frase: o perdido foi encontrado. Você pode repetir comigo? O perdido foi encontrado. Ora, Lucas, que perdido foi encontrado? Vimos aqui que Jesus está sentado falando a pecadores, aqueles que não eram os seus, né? A palavra vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Inclusive, não só não o receberam, como murmuravam por conta de que Jesus falava àqueles que não eram do povo judeu, aos pecadores. E Jesus ele começa a falar através de parábolas. Jesus ele fala primeiro sobre a parábola da ovelha perdida. Depois Jesus ele fala sobre a parábola da dracma perdida, até que Jesus fala da parábola do filho perdido. E esse trecho que nós lemos até aqui, nós vimos um filho que pediu ao seu pai, como todos conhecemos, sua parte na herança. O pai deu essa parte na herança
e o filho saiu, como a palavra do Senhor vai dizer, vivendo de forma desenfreada. Até que algo ruim acontece com esse filho, até que algo o faz cair em si. A partir do versículo 14, quando ele começa a entender o que está acontecendo, ele começa a se ver numa situação difícil, ele se vê numa situação muito complicada, onde quer comer da comida dos porcos e não pode, e aí ele se lembra da casa de quem? Da casa do seu pai. E essa primeira parte do sermão, essa primeira parte da pregação, nós podemos ver esse filho abandonando a casa do seu pai. E fazendo um paralelo com os nossos dias, de forma bem rápida, muitos de nós, às vezes, abandonamos a casa do nosso pai. E aí você pode estar pensando, as primeiras pessoas que pensamos são as pessoas que não estão mais entre nós, na igreja, que infelizmente abandonaram a fé, e também estamos falando dessas pessoas. Mas também, infelizmente, dentro da igreja, às vezes nós abandonamos a casa do nosso pai. Muitas das vezes nós nos pegamos numa vida até de ativismo na igreja, fazemos de tudo na igreja, ou então estamos de segunda a segunda na igreja, mas o nosso coração já está distante do nosso pai. Isso por quê? O pastor hoje ele trouxe uma palavra algo que ficou marcado na minha mente hoje pela manhã foi que nós não devemos deixar o desejo do nosso coração ser maior do que o nosso amor pelo nosso Senhor. O desejo do nosso coração ele não pode ser maior do que o nosso amor por Deus. E é exatamente isso que acontece com o filho. Aqui a gente pode trazer o filho como um cristão, como uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que conheceu o Evangelho, uma pessoa que conhece o caminho de Cristo, e o pai como o nosso Senhor, como Deus, o Criador dos céus e da terra. E esse filho, ao receber aquilo que ele queria do pai, a primeira coisa que ele faz é se afastar da casa do pai. E aí, quantas vezes nós recebemos bênçãos que pensamos ser bênçãos, né? Coisas que acreditamos que vai ser uma bênção em nossas vidas, mas na verdade são coisas que nos afastam da casa do nosso pai. Sabe aquele emprego que a gente recebe, mas tem que trabalhar todo domingo? Que a gente não consegue nunca mais ir à igreja, dia nenhum da semana, domingo não consegue mais ir à igreja? Sabe, às vezes aquela casa de praia que a gente consegue comprar, mas aí todo final de semana, sabe como é, né? De segunda a sexta a gente trabalha, está cansado, aí sábado, vou descansar, né? Só volta no domingo à noite, aí não vem mais à igreja. Ou então, quando se é mais jovem, passa para a faculdade e cai dentro ali do curso que sempre sonhou para chegar naquela profissão tão sonhada, mas eu não tenho mais tempo de ler a Bíblia, de estudar, afinal de contas estou estudando muito para a minha faculdade, meu futuro depende disso. E tantos outros exemplos que poderíamos dar aqui, que nos afastam da casa do nosso Pai, que nos afastam da casa de Deus. E é exatamente isso que acontece com o filho. O filho chega ao pai, pede, o pai dá aquilo que o filho pediu, e o filho pega a herança e cai a viver uma vida de forma desenfreada. Só que algo acontece aqui no meio. Um acontecimento que muda a história desse filho. E aí, antes da gente dar prosseguimento, tem algo muito interessante que a gente lê e às vezes a gente não consegue, às vezes a gente entende de uma forma diferente. Por exemplo, quando a gente lê a parábola da ovelha perdida, nós pensamos na ovelha que se perdeu e retornou.
Quando nós olhamos para a parábola da dracma perdida, nós pensamos da dracma perdida, perdão, nós pensamos na dracma que se perdeu e encontrou. E quando olhamos para a parábola do filho pródigo, pensamos no filho que se perdeu e o filho faz o que depois? Retorna. Só que tem um pequeno problema quando nós lemos essas parábolas a partir desse prisma. Quando nós olhamos para essas parábolas com o foco na ovelha, na dracma e no filho. O grande problema nessa visão dessas parábolas, na leitura dessas parábolas desse modo, é que a gente acaba não entendendo o que de fato é o foco, o que de fato a Bíblia está dizendo, o que de fato o próprio Senhor Jesus está nos trazendo. Porque veja, o que Jesus vai passar a falar a partir daqui, e vocês vão entender, nós vamos entender juntos qual é o foco, se não o filho, se não a dracma, se não a ovelha, qual é o foco disso tudo? E Jesus, depois de nos mostrar a partir do versículo 11, de continuar falando em parábolas aos pecadores, de continuar falando e sentando à mesa e contando histórias e pregando o evangelho, Jesus nos mostra a partir do versículo 17, uma mudança no filho e no que isso ocasiona. Vamos ler junto a partir do versículo 17, que diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Versículo 18: Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E aí tudo muda. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. E tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A partir do versículo 18, a gente vê aquele filho que abandona a casa de seu pai, após receber a bênção, a herança, aquilo que o pai lhe deu, e viver uma vida de forma desenfreada. Vemos esse filho caindo em si, entendendo o que está acontecendo e buscando um retorno para a casa de seu pai, não mais como filho, mas como um de seus servos. E como falamos, o tema da nossa mensagem, você lembra do tema da mensagem? O perdido foi encontrado. O perdido foi encontrado. E note que algo acontece que muda toda a história. Nós não estamos falando do filho pródigo, do filho perdido, que volta à casa de seu pai como um filho, que quer voltar como um filho. Não estamos falando de um filho que quer voltar para a casa de seu pai e sentar à mesa de seu pai. Nós estamos vendo aqui um filho que viveu da maneira que quis. Um filho que perdeu todas as coisas
e um filho que vai pedir abrigo na casa de seu pai. Não mais como um filho legítimo, mas pedindo como servo. E o que o seu pai faz? Aqui é que está todo o centro dessa mensagem. Aqui é que essa história começa a se desenrolar de uma maneira que nos faz olhar para o nosso Deus como um pai. Aqui é que notamos o que nosso Deus, o que Jesus está dizendo acerca de Deus. E não se trata do filho que se achou, mas se trata do pai que recebe o seu filho como um verdadeiro filho. O pai, ele não quer mais levar em conta, ele não leva em consideração que o filho pegou suas coisas e o abandonou. O pai aqui, ele não leva em conta que o filho viveu da maneira que quis. O pai aqui, ele não leva mais em conta todos os erros de seu filho. Mas quando o filho chega e pede abrigo ao seu pai, o que o pai faz? O que ele faz com esse filho perdido? Ele o recebe como um verdadeiro filho, ele o trata como um verdadeiro filho, ele faz tudo aquilo, ele dá uma festa pelo retorno de seu filho. Meus irmãos, a nossa vida não se trata de nós. Nós não somos o centro de tudo. Nós não somos o centro de nossas vidas. A nossa vida e tudo que há, o centro deve ser e é o nosso Deus. O centro de todas as coisas é o nosso Senhor. É o nosso Pai bondoso, que mesmo quando não merecemos, e em momento nenhum merecemos, o nosso Pai nos chama de filhos. Quantas e quantas vezes nós pecamos contra o nosso Senhor? Todos os dias pecamos contra o nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e estamos destituídos da graça e da glória de Deus. Mas o Senhor, assim como esse Pai é bondoso e nos chama para Ele, quando nós chegamos até o Senhor, Ele nos recebe como filhos. Então, quando nós lemos a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, como está escrito aí em nossa versão, não se trata apenas do filho. Quando nós olhamos para a parábola da dracma perdida, e eu quero ler com vocês, vamos ler juntos as outras duas parábolas, rapidamente. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. A partir, no capítulo 15, nós começamos vendo que Jesus ele se assenta com pecadores, ele se assenta com aqueles que estão à margem da sociedade e começa a falar. E a partir do versículo 4, ele traz a seguinte parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E Jesus segue dizendo a partir do versículo 8: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas,
não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí logo depois Jesus traz a parábola do filho que se perde e depois se arrepende, dando um exemplo prático da vida cristã, da vida que ele veio nos proporcionar. Meus irmãos, é rotineiro nós ouvirmos isso aqui na igreja, mas o nosso Senhor Jesus, ele não morreu na cruz para nos dar bênçãos materiais nessa terra. O nosso Senhor Jesus não morreu na cruz para sermos ricos, para termos casa de praia, para termos carro zero. Não, o nosso Senhor Jesus morreu na cruz para isso aqui, para que o pecador, se arrependendo, seja acolhido pelo Pai, por intermédio de Cristo, e festa no céu aconteça por conta desse pecador que se arrependeu. E talvez você se pegue pensando: ok, Lucas, mas eu sou um cristão, eu sou uma cristã, hoje eu estou firme no Senhor, eu já estive perdido um dia, mas hoje eu estou firme no Senhor. O que eu faço a partir disso? E algo que me chama muita atenção é que no final de cada parábola nós vemos as pessoas festejando com o dono da ovelha, a dona da dracma e o pai acolhendo o filho. E eles não festejam somente, sozinhos ou com sua família, mas chamam amigos, vizinhos. Ou seja, tudo aquilo, aquela ovelha. E tem algo interessante, né? A gente olha para a ovelha que se perdeu, como falamos no início, olhamos para a dracma perdida, olhamos para o filho. Só que, na verdade, o que essas parábolas estão nos mostrando é o homem que foi lá resgatar a ovelha, é a mulher que procurou a dracma até encontrá-la, e é o pai que recebe seu filho com festa. Assim é a nossa vida. E nós estamos aqui hoje, para a glória de Deus, firmes no Senhor. Mas quantos, meus irmãos, quantas almas não estão lá fora perdidas? Quantas pessoas não estão aqui como essa ovelha que se perdeu, como essa dracma perdida em algum canto, como esse filho que talvez recebeu uma bênção e se afastou da casa do Senhor? E qual é o nosso papel nisso tudo? Quando eu entendo que não se trata de mim, mas se trata do meu Pai, do meu Senhor, daquele que entregou Jesus na cruz para me dar vida eterna, eu preciso entender que a minha missão, que o meu chamado, que a nosso objetivo de vida deve ser também olhar para o nosso lado e ver pecadores se arrependendo, para que o pai traga a ovelha de volta, para que a mulher encontre a dracma, para que o pai aceite e receba o seu filho. Agora não se engane, o pecado ele nos afasta de Deus, nós podemos viver nossa vida de maneira desenfreada e isso nos afasta do Senhor. E não se engane, as consequências, elas acontecerão. As consequências, um antigo pastor dizia, a roda das consequências continua girando. Quando pecamos diante do nosso Senhor, as consequências nos acometerão.
Nós precisamos sempre ter isso em mente. Porém, esse pecado não precisa mais nos tirar a paz. E assim como esse pecado não precisa mais nos tirar a paz, nós precisamos levar essa mensagem para aquelas pessoas que hoje se encontram perdidas. Não porque essas pessoas podem simplesmente se achar, mas porque existe um Pai que está disposto a receber pessoas como filhos. Um Pai que está disposto a receber a todos aqueles que se arrependem. Nós tivemos aqui na semana passada um batismo onde é o maior símbolo, e todos nós já passamos por isso, é o maior símbolo do pecador que se arrepende. E quando há um batismo, é quando há festa nos céus. É quando nós entendemos que éramos pecadores, que estávamos distantes do nosso Senhor e que sozinhos não conseguíamos chegar. Mas é aqui também que quando entendemos que o nosso Pai nos recebe e nos entregamos por completo a Ele. Meus irmãos, o nosso Pai é um Pai amoroso. O nosso dono, nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é todo poderoso, todo misericordioso, todo gracioso. E jamais rejeitará aqueles que são seus. O próprio Senhor Jesus vai dizer que aqueles que o Pai o dá, Ele jamais rejeitaria. E é exatamente isso que vemos Jesus trazendo como exemplos, né? A ovelha que se afastou e o pai e o dono foi lá buscar, largou as 99. A gente às vezes pensa, às vezes fizemos uma interpretação errada e parece que o dono da ovelha deixou as 99 no aprisco, né? Mas quando a gente lê, vê que ele deixou no deserto e vai buscar aquela que se perdeu. A mulher, ela tinha 10 dracmas, uma dracma se perde e ela não fica, perdi uma, tem outras 9. Não, ela vai atrás daquela que se perdeu. O pai, ele tinha outros filhos ali para se alegrar com ele, para conviver com ele. Mas quando aquele filho volta, ele dá festa. Porque o perdido foi encontrado. O pastor trouxe agora há pouco sobre 5 jovens que estavam indo fazer uma missão. Eles estavam indo se encontrar com outros jovens em Roraima. E, infelizmente, um acidente gravíssimo ocorreu, onde 3 irmãos nossos vieram a óbitos, mas cremos que estão com o nosso Senhor. Eles estavam indo para um lugar, hoje eu estava lendo um pouco mais sobre o que eles estavam indo fazer. Eles estavam indo se juntar com outras pessoas, com outros jovens, para adentrarem a povos indígenas e povos de outras culturas dentro do Brasil, que ainda não têm a Bíblia na sua língua. E também, às vezes, não falam o nosso português. Então, eles estavam indo lá traduzir oralmente, estavam indo lá falar a Bíblia para essas pessoas na língua desses povoados, desses povos. Mas, infelizmente, 3 deles vieram a falecer e 2 meninas estão internadas. Mas isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte da nossa caminhada. Isso faz parte daquilo que chamamos de vida, né? Enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos aguardando a volta do nosso Senhor, passaremos por intempérios. Mas o foco, no momento, claro, é o luto, é a morte, é o sofrimento. Mas o grande foco, quando nós olhamos para essa história desses nossos irmãos, também deve ser o amor e a disponibilidade que eles tinham no coração, mesmo tão jovens, de estarem indo
para um lugar distante de seus pais, de sua família, que não falava nem mesmo a própria língua, eles tiveram que aprender outras línguas para estar nesses lugares, para falar do amor de Jesus. E o nosso coração, assim como o desses irmãos, precisa estar inteiramente ligado ao Evangelho, à proclamação do Evangelho. Porque nós vimos aqui na palavra o quão importante é para o nosso Deus o arrependimento de um pecador. O arrependimento daquele que está a passos largos para o inferno, mas em algum momento é resgatado pelo Senhor. E nós podemos fazer parte disso. Não estou dizendo aqui que precisamos entrar agora, largar nosso trabalho, largar tudo e sair por aí, eu vou então para aquele povoado. Não, não é isso. Se o Senhor chamar, amém. Mas a nossa missão de pregar o Evangelho aos pecadores perdidos começa na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, nossa vizinhança, no ônibus, ou seja, onde quer que estivermos. Onde quer que estivermos. Para que pessoas se acheguem a Cristo, para que pessoas se acheguem ao Senhor, é preciso que alguém fale. A Bíblia, a palavra do Senhor vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? E nós, que um dia fomos essa ovelha perdida, que um dia fomos essa dracma perdida, que um dia fomos esse filho perdido, mas fomos recebidos pelo Pai, precisamos e devemos compartilhar esse mesmo Pai que nos recebeu para as pessoas que estão perdidas, porque o perdido foi encontrado. Que perdido foi encontrado? Você e eu. Nós estávamos perdidos. Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós éramos inimigos de Deus, que nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, assim como esse Pai teve misericórdia do seu Filho que se arrependeu. E meus irmãos, entendendo isso, e glorificando a Deus por ter nos aceitado, glorificando a Deus por ter nos acolhido como filhos, nós precisamos também estender esse mesmo Deus, esse mesmo Evangelho, esse mesmo Pai amoroso, àqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor. E por fim, para concluir, eu quero trazer aqui 4 pontos também muito importantes. Talvez essa seja uma palavra que você, com certeza, talvez não, com certeza, essa é uma palavra que já ouvimos diversas vezes, mas que é preciso sempre relembrar em nossos corações. Eu quero trazer aqui 4 pontos importantes para que possamos levar. O primeiro ponto é para que vigiemos. Vigiemos para não nos perder. Que você e eu possamos vigiar para não nos perdermos novamente. Porque estávamos perdidos, fomos encontrados. Devemos vigiar para não nos perdermos novamente. Mas, segundo ponto, se você se perdeu no caminho, volte. Se por algum momento você se perdeu no caminho, volte. Volte. Porque nós vamos agora ao terceiro ponto. Volte por quê? Porque o terceiro ponto é: o Pai é amoroso e recebe de volta. O Pai
é amoroso e recebe de volta. E o quarto ponto: o nosso Pai continuará cuidando de nós. Por isso, por tudo isso, nós precisamos também levar essa mesma mensagem de amor e perdão dos pecados àqueles que ainda estão perdidos, para que também sejam encontrados pelo nosso Deus. Amém? Amém. Curve sua cabeça. Senhor, te clamamos por misericórdia, Pai. Se em algum momento nos perdemos de Ti, Senhor. Se em algum momento novamente nos afastamos dos Teus caminhos, às vezes mesmo estando dentro da Tua casa, Senhor. Não deixe, Pai, que o ativismo, não deixe, Senhor, que a rotina, não deixe que nada nos afaste de Ti, Senhor. Perdão, Senhor. E obrigado por ser um Pai de amor. Obrigado, Senhor, por ser um Pai que nos recebe quando nos arrependemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser um Pai que nos trouxe de volta, Senhor, e nos fez filhos através do sangue de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, e nos ajude a nos mantermos firmes e fiéis a Ti, mas também a proclamarmos esse mesmo perdão, esse mesmo amor, esse mesmo Pai que é o Senhor, aqueles que ainda se encontram perdidos, Pai. Tenha misericórdia daqueles que um dia estiveram conosco e hoje se encontram afastados da Tua casa, se encontram afastados do Teu caminho, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Encontre essas pessoas, resgate essas pessoas, Senhor. Te clamamos, Deus. Use nossas vidas para proclamarmos o Teu Evangelho e também para nos achegarmos a estes que um dia estiveram conosco. Que assim como o Senhor teve misericórdia de nós, que o Senhor possa estender essa misericórdia àqueles que ainda não Te conhecem ou até mesmo àqueles que se afastaram, como aquele filho pródigo. Senhor, nós Te agradecemos, Te clamamos por misericórdia em nossas vidas. No nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. A palavra do Senhor foi proclamada e que esta semente que foi semeada possa dar frutos em nossos corações, amém? Se você tem sentido que algo tem tentado afastar você da casa de Deus, se você tem sentido que algo tem tentado afastar você da presença de Deus, saiba que a Bíblia fala desse Pai que está de braços abertos, que recebe de volta, sem julgamentos. Ele apenas disse: o meu filho estava morto e tornou a vida. Esse é o nosso Deus. Amém? Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite tão abençoada. Obrigado pela Tua palavra proclamada, Senhor. Que nós possamos levar esta semente conosco. E que ao longo desta semana o Teu Espírito Santo continue regando esta semente, para que crescendo ela produza muito fruto em nossas vidas, ó Pai. Leva-nos agora de volta aos nossos lares em paz e segurança, protegidos em Tuas mãos. Dá-nos uma semana de bênção, Pai, uma semana de vitória na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe, vá em paz. Os diáconos estão aqui com óleo ungido para orar pelos enfermos.